É difícil fazer uma análise sobre um fenômeno tão bizarro, né? Uma crise gestada na mídia, uma crise gestada na mídia a partir de um mal-entendido nas conversas aí entre ministro e presidente. Eu queria fazer um comentário mais de cunho psicológico e até social, porque eu acho possível a gente extrair Você não vai falar da macumba psicológica. Não, aqui não vai ter macumba nenhuma, é só um comentário de cunho psicológico mesmo, porque eu acho que é uma lição. Sabe aquela expressão da sabedoria popular que fala o seguinte: você quer ser feliz ou ter razão? Né? Eu sempre achei isso muito interessante, porque coloca a felicidade e a racionalidade em opostos, mas é uma situação muito comum, especialmente em relacionamento, certo? A sensação que eu tive é que o Bibiano quer provar para Deus, pro presidente e pro mundo que ele, abre aspas, tem razão. Então, que ele não mentiu em relação aos áudios, às conversas com o Bolsonaro. E 2, que ele é um patriota leal ao seu capitão. Acontece que, querendo comprovar que ele agiu de forma ética e moral, né, ele transgrediu a ética e a moral ao vazar os áudios do presidente. E antes que se faça aqui a crítica óbvia, mas espera aí, o Carlos Bolsonaro vazou o áudio do presidente, né, antes. Olha a grande diferença aqui. Primeiro, obviamente foi com o consentimento do próprio presidente da República, que retuitou a mensagem. Segundo, a família Bolsonaro vaza um áudio do próprio Bolsonaro. O que o ex-ministro Bibiano fez foi vazar um áudio de terceiro, certo? Do seu interlocutor, numa mensagem privada. E qual que é a agravante dessa situação? É que o interlocutor era justamente o presidente da República Federativa do Brasil. Isso é muito sério. Inclusive, se você considerar os assuntos que foram expostos, né, numa das situações, o Bolsonaro fala sobre estratégia de alocação de recursos para a região norte. Na outra, ele faz um comentário sobre a visão política pessoal dele em relação à Rede Globo, que é a maior emissora do Brasil. Né? Então, são questões sensíveis. Na minha avaliação, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, isso é inadmissível. Até porque a prova que ele queria de que houve essas interações, ela era possível sem a divulgação do conteúdo. Bastava um print. Ou, para ser preciosista, podia ser encomendado um laudo mostrando que houve de fato interação entre os números. E outra coisa, de que adianta divulgar essa mensagem de teor privado, uma vez que o cara já estava exonerado, para usar outro clichê, Inês já era morta. Eu quero só que o ouvinte da PAN faça o seguinte exercício para a gente visualizar a gravidade dessa situação. Como você se sentiria se fossem vazadas mensagens de cunho pessoal, com opiniões e críticas pessoais suas, no seu ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho do presidente da República é a arena pública. Então, assim, antes de ser uma crise, foi um grande mal-entendido. Para o Bibiano, falar com o presidente por WhatsApp configura, sim, uma conversa. Para o presidente, não houve conversa, muito menos em relação ao escândalo do Laranjal do PSL. Então, retornando aí para o começo do comentário e para aquela frase famosa, você quer ser feliz ou ter razão? O Bibiano, ele sai dessa história sem ter razão e infeliz. E, na minha opinião, ele deveria ter aproveitado a saída honrosa oferecida pelo presidente da República naquele vídeo de agradecimento que a gente falou que foi protocolar, mas que foi um gesto formal de despedida pela porta da frente e não pela porta dos fundos. E que virou esse caso que a gente está tendo à frente. Colocando aí no papel do Bibiano, esse cara ele foi chamado de mentiroso pelo filho do presidente e retuitado pelo próprio presidente, e foi colocado para a população como um X9, como um traidor. Era então, essa questão que eu queria... No íntimo dele, um infiltrado. Também, ele estava muito ferido, estava muito Para resolver essa questão, ele age ele faz uma transgressão moral, entendeu? Então, como um erro nunca justifica o outro, e geralmente eles se somam e se transformam numa coisa muito pior, a pior forma de você demonstrar lealdade é praticando a deslealdade. E você vazar uma mensagem particular ao grande público é uma forma de deslealdade. Eu não estou aqui questionando... Mas você já vazou com outros presidentes e ninguém mostrou tanto escândalo quanto a isso também, né? O que eu queria colocar aqui de questão
que eu não sei porque as pessoas estão tão chocadas com os áudios do Bolsonaro, quando de outros presidentes já vazaram e as pessoas, inclusive, acharam ótimo nesse caso. Não, mas é que tinha... não sei se você está se referindo aos áudios da presidente Dilma com o Lula, que à época era grampeado com autorização judicial. Eu assisti a entrevista quase integralmente, faltou só um pedacinho para eu conseguir assistir, mas assisti os resumos aqui na programação da manhã da Jovem Pan, né? Uma entrevista exclusiva, de fato histórica, e a sensação que eu tive, pegando um gancho no que o Vini falou, que é de um soldado ferido, afastado pelo seu capitão, com dispensa desonrosa. É aquela expressão famosa nos filmes americanos, né, que é dishonorably discharged, né? Difícil a pronúncia dessa aqui. O Vini mesmo colocou, o Bebiano de fato fala num momento, né, que tem o respeito, afeto e amor pelo Jair Bolsonaro. É o meu presidente. Ele recusou, e isso parece ser fato incontestável, ele recusou um emprego na estrutura federal que renderia a ele mais de R$1 milhão em salários anuais, né? Uma direção da Itaipu, né? Uma possível embaixada também. Declinou convite para embaixadas importantes, porque para ele a questão moral parece ser mais importante, e ele não queria parecer aí um arrivista, um oportunista nessa situação. Mas essa daqueles casos em que a boa intenção ela tem que vir acompanhada de boas atitudes. Não adianta nada você querer provar a sua lealdade vazando o áudio de uma conversa particular. Esse aqui que é o cerne da questão, eu não estou vendo a mídia falar sobre isso. Essa é uma atitude lamentável, e se tratando de um chefe de governo de Estado, é até perigosa. Então, mas a lealdade também, no caso, não entra no Bolsonaro ter retuitado a fala do Carlos, do filho? Sim, mas com relação é um áudio a dele ele ser um mentiroso? Não, mas é um áudio dele próprio. É infinitamente mais leve do que você retuitar o áudio de terceiro, né? A gente tem aí toda uma nova legislação sobre crimes de internet, até na lei de importunação sexual, que colocam a privacidade das pessoas e, enfim, o seu direito à livre manifestação na esfera particular, dão toda uma proteção para isso. Então eu acho que a atitude do ex-ministro foi muito equivocada. Agora veja como